Essa semana, um comediante chamado Carlinhos Maia fez um vídeo, uma declaração muito infeliz acerca de um pastor midiático, e ele fez uma crítica muito destrutiva acerca da pessoa, do ofício pastoral e principalmente da palavra de Deus, o que se constitui um ato antidemocrático, visto que fere também a liberdade de expressão que todos temos direito nesse país. Bom, primeiro que ele inicia dizendo esses pastores, ele generaliza os pastores. Depois, mais tarde no vídeo, ele diz que não vai às igrejas justamente por isso, até porque ele gosta de ir nas igrejas. Então ele está generalizando, colocando todos os pastores de uma forma pejorativa, de uma forma jocosa, e isso é uma falta de respeito. Se é isso que ele está requerendo no seu vídeo, respeito à sua opção e orientação sexual, ele tem sim esse direito e deve ser respeitado, com certeza, mas ele deve respeitar também a liberdade de opinião, de expressão e religiosa de outros. E da mesma forma, ninguém pode usar a religião para ficar atacando e ferindo as pessoas, mas tem as suas concepções, seus pontos de vista diante de temas polêmicos. Ele diz que a pregação do evangelho, onde a Bíblia diz que ficarão de fora, ou seja, não entrarão no reino dos céus os efeminados, como está escrito na Bíblia, ele chama isso de velharia. Eu quero pedir para esse cidadão ter mais respeito com a palavra de Deus. Se ele se diz cristão, como ele diz, ele deveria respeitar a Bíblia, a palavra de Deus. Por mais que deve acreditar em alguma teologia liberal, por certo, que tenta reinterpretar as Escrituras, mas eu não creio dessa forma e nem a Bíblia dá amparo a isso. Então, isso não é uma velharia, isso aí é a palavra de Deus. E esse vídeo que eu estou fazendo não é nem por essa briga de orientação sexual. Eu acho que eu respeito muito, cada um deve ter o seu respeito, não respeito o pecado, mas respeito ao pecador, mas é da forma que ele tratou os pastores e a palavra de Deus. Precisamos ter mais respeito nesse Brasil, mais respeito pela religião, pela fé. Na verdade, todos chegaram até aqui devido à religiosidade, à religião, à fé, ao cristianismo. É só estudar a história que você vai ver que o cristianismo é que trouxe liberdade a todos, através de Martim Lutero, principalmente, na Reforma Protestante, mas hoje está sendo atacada como uma vilã, e isso não é verdade, por causa de poucos que são radicais e não sabem respeitar as pessoas. Bom, ele também disse que os pastores devem parar de julgar. Bom, querido, isso não foi um julgamento. Isso foi apenas uma exposição da palavra. Isso não é um julgamento humano, é um julgamento divino, é o que está nas Escrituras. Simplesmente foi exposto o que está na palavra de Deus. Ele também disse e chamou os pastores de os maiores pecadores, mais pecadores do que os gays. E eu concordo com ele, porque o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo que dos pecadores ele era o pior. Mas por que ele se dizia o pior pecador? E por que os pastores devem também se achar os piores pecadores? Porque Paulo teve um excelente conhecimento da palavra de Deus, um excelente entendimento da verdade, um excelente entendimento das Escrituras. E quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós conhecemos as revelações de Deus, mais nós conseguimos enxergar os nossos erros e os nossos pecados. E os pastores que estudam diariamente as Escrituras conseguem enxergar diariamente os seus pecados e ver quão falhos são na presença de Deus. E é esses que o Senhor perdoa e ama, porque ele disse que veio para aqueles que são os doentes, para aqueles que reconhecem que são pecadores, e aqueles que tentam esconder os seus pecados, atualizando as Escrituras, mudando os ensinamentos doutrinários, eles se acham perfeitos e merecedores de ser aceito diante de Deus. E esse é o grande erro. Carlinhos, eu concordo que os pastores são os mais pecadores nesse sentido, tá bom? Ele disse que ele gosta de ir à igreja, mas não vai justamente por causa desses julgamentos que tem na igreja. Querido, existem igrejas
que são inclusivas, que não pregam esses assuntos, que não falam desses assuntos. E essas são igrejas que pessoas como você deve procurar, mas fique ciente que sem arrependimento de pecados não entrará ninguém no reino dos céus. Você pode até entrar numa igreja, mas entrar no céu, que não cabe a mim dizer quem, mas as escrituras dizem que quem pratica tais pecados ficarão do lado de fora. Então a Bíblia é sim o guia que nos leva até o céu. Eu repito que o meu problema aqui não é quanto à opção sexual do Carlinhos ou de quem ele defende. O problema de eu vir aqui hoje é pedir mais respeito. Respeito por pastores e respeito pela palavra de Deus, pois é um direito nosso que está dentro dos direitos fundamentais do país em que nós vivemos. Que Deus te abençoe.